aí, galera do Pandora, hora de falar de A Relíquia, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, realismo português. E se você acha que Machado de Assis é irônico, talvez você não conheça direito o Eça de Queiroz. A marca dessa obra é a ironia. Durante a obra inteira, o que mais você vai perceber é essa marca irônica, sarcástica desse autor, que é sensacional. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí. Sobre o Eça de Queiroz é interessante a gente falar algumas coisinhas. Primeiro aqui, ele tem duas fases. A primeira fase dele é uma fase mais séria, que você até deve conhecer algumas obras. O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias, que são obras muito mais densas, pesadas, com finais muito mais dramáticos, pesados. E ele vai ter uma segunda fase, que continua com as características da crítica, todo aquele peso do realismo que a gente conhece, mas com finais um pouquinho mais leves. Por exemplo, A Cidade das Serras, que você também já deve conhecer, que termina de um jeito um pouquinho mais leve. O nosso livro em questão, que é A Relíquia, ele está nesse meio termo aí, na transição para essa segunda fase aí, tá? Então, tenha isso em mente na hora de você analisar essa obra, ok? Vamos conversar um pouquinho sobre o enredo dessa obra. É interessante a gente pensar que a ironia vai estar presente. E o foco dessa ironia, a principal crítica, vai ser a religiosidade. Tá? Então, muito do que ele vai martelar, do que ele vai bater de frente, ele vai criticar muito o peso da religiosidade nas personagens, especialmente da Titi, que é a personagem mais caricata aí dessa obra. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura, que é uma estrutura relativamente simples, uma narrativa também relativamente simples. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela. A gente começa aí com o prólogo, que é uma introdução antes do primeiro capítulo, em que ele explica da viagem, que na verdade é baseado numa viagem do próprio Eça de Queiroz, que de fato ele fez essa viagem à Terra Santa, e provavelmente daí que veio a inspiração à obra. Ele explica nesse prólogo, ele fala das justificativas, logo no primeiro parágrafo ele já fala dessas justificativas e, pensando nisso, ele vai deixar claro os motivos pessoais, que talvez seja até uma lição para as outras pessoas, para aprenderem com os erros. Para quem já leu, já conhece o final da história, já sabe quais são esses erros. E ele também quer esclarecer uma coisa. Ele vai conhecer, ao longo dessa viagem, o Topsius, que vai deixar uma obra escrita também. E vai mencionar que, na volta dessa viagem, o nosso querido Teodorico, ele vai deixar na mão dele um pacote que ele vai trazer na mão. E ele vai tentar esclarecer a noção desse pacote aí. Ok? Mas isso a gente guarda mais pra frente. Esse narrador em primeira pessoa, então o tempo todo é ele que está falando sobre ele, contando sobre a vida dele. Vamos ver do ponto de vista dele. Então é importante você levar em consideração que nós temos um personagem aí em primeira pessoa, ok? Então tenha isso em mente, ok? No primeiro capítulo você vai ter a construção histórica desse personagem, da sua infância, que ele foi órfão logo cedo, ele perdeu a mãe logo depois do nascimento, coincidentemente ele nasce numa sexta-feira da paixão, então você já vê as primeiras marcas da religiosidade aí, não foi à toa que ele nasceu nesse dia, e aos 7 anos ele acaba perdendo o pai. Interessante, o avô dele é padre, então já começa aí a primeira cutucada à crítica à religião do Eça de Queiroz, que ele também já fez essas críticas lá no Crime do Padre Amaro, mas agora a ótica dele é uma ótica mais irônica, mais sarcástica, mais leve, é um livro para você dar risada, ok? E no capítulo 1 ele vai falar dessa infância, vai falar da adolescência, que ele foi para o internato, onde ele vai conhecer o Crispim, o melhor amigo, que lá no final da obra ele vai ser importante, nós vamos mencionar a presença dele de novo. E o que mais importa para nós nessa construção do nosso protagonista é que logo cedo, nas viagens, quando ele estava no internato, ele voltava uma vez por mês para a casa da Titi. E nessas viagens ele passava pelos lugares e via um quadro com uma mulher de seios. Então ali a gente percebe a questão da sexualidade. Ele já vai mostrar um moço muito dado às falcatruas, ao sexo, à boa vida. Nada de acordo com o que a sua Titi fala. Ela é extremamente carola, religiosa, regrada, e tanto que toda vez que ele vai para casa, aos domingos, ele precisa rezar, sempre tem a presença dos padres, que são personagens interessantes que você precisa prestar atenção, especialmente porque no final a gente tem uma ponte com isso também. Então, ele precisa se comportar muito com essa relação de perto da Titi, ele tem que se comportar. Fora, não tem problema.
Mais pra frente, quando a história vai avançando, ele vai completar os estudos dele de direito em Coimbra e ele vai acabar encontrando um juiz amigo da Titi, que frequentava a casa dela, e descobre que ele, o suposto herdeiro de tudo aquilo que a Titi vai deixar, e a Titi tem muita coisa para deixar para ele, na verdade ele não é o único herdeiro. Pelo contrário, o maior concorrente dele é Jesus Cristo. Ela pretende deixar tudo para a igreja. Então ele se vê num conflito. Oh meu Deus, literalmente, oh meu Deus, eu preciso me converter, eu preciso fazer com que ela veja que eu sou tão digno disso quanto Jesus. Então eu tenho que me comportar dignamente perto dela, eu tenho que ser extremamente digno desse dinheiro. Então ele veste a carapuça de santo, de benfeitor, e já fica muito claro nesse primeiro capítulo que a Titi, ela não perdoa nada disso, tanto que vai ter um caso mencionado de um rapaz que vai pedir ajuda para ela e até posta no jornal, e ela vê isso e fala assim, não, esse cara dado a falcatrua, ele tem envolvimento com isso, então não. Então qualquer coisa que é ligada a coisas ruins, negativas, pecaminosas, para ela é horrível, jamais pode ser feito isso. Então ele vê, epa, se ela descobrir da minha vida, eu tô ferrado, eu vou perder tudo. Eis que então no final do primeiro capítulo, ela vai chegar a ele e vai falar da peregrinação até a Terra Santa, que é onde ele vai buscar a tal relíquia de que fala o título da obra. Ok? Então, no segundo capítulo, nós vamos começar essa jornada à Terra Santa e a viagem dele até lá, onde vão aparecer alguns personagens bem interessantes aí. Desses personagens, 2 são importantíssimos, o Topsius e o Alpedrinha. O Alpedrinha, apesar dele ser o carregador de malas, ele vai trazer uma crítica muito importante em relação à visão de Portugal, especialmente do que Portugal era na época das grandes navegações e o que Portugal se tornou agora. Então lembra, o olhar crítico do Eça de Queiroz se esconde nas ironias. Então perceba, o que Portugal um dia foi, agora está reduzido a um carregador de malas. Tá? E na despedida, lá no capítulo 4, a gente vai ver um parágrafo muito legal sobre isso, sobre essa despedida e essa descrição do que é o Alpedrinha e essa visão de Portugal, essa crítica a Portugal. No capítulo 2, a gente vai ver a Mary também, que é uma amante que ele vai conhecer, lembra? Ele é mulherengo, então ele tem várias amantes. E lá no capítulo 1 nós vamos também conhecer a Adélia, que é uma das amantes também, que essa Adélia também é algo que vai ser mencionado lá pra frente. A Mary, a Maricoquinha, ela vai dar um presente para o nosso querido protagonista. E esse presente é uma camisola que ele vai embrulhar em um pacote. Começa aí o nosso conflito e começa aí a entender o que se apresentou no prólogo, esse tal problema de pacotes. Então, ele vai guardar a camisolinha dela nesse pacote e vai guardar. Mas tudo bem, vamos lá. Quando ele chega na Terra Santa, ele vê que relíquia tem por tudo quanto é lado. E ele fica meio frustrado, ele fica pé da vida com isso. Porra, mas que história é essa de relíquia tudo quanto é lado? E aí, ele decide pegar uma árvore cheia de espinhos, ele decide cortar essa árvore de espinhos e pede para o guia fazer uma coroa de espinhos. Ele fica muito satisfeito até quando o Topsius, que é um doutor, fala, mas nem foi dessa árvore que veio a coroa de Cristo. Então ele fala, melhor ainda, porque ele fica até preocupado. Imagina se fosse dessa árvore, imagina se a Titi fica melhor ainda se ela tiver essa relíquia e ela melhorar, porque de fato ele quer que ela morra para ele ficar com essa herança. Então você já vê também a canalice, você já vê aí o caráter dessa personagem, ok? Avançando aí para o capítulo 3, o capítulo 3 é um capítulo muito interessante, porque mostra uma alucinação, uma viagem. Será que isso aconteceu? Será que não aconteceu? O que de fato acontece, na verdade, nesse capítulo 3? Ele é meio místico, porque acontece no meio da madrugada. Ele é acordado de súbito pelo seu companheiro, e o que a gente percebe ali é uma reencenação da Paixão de Cristo. Então ele vê os soldados romanos, ele vê o sujeito, ele vê
toda aquela construção que a gente conhece do cristianismo. Aqui também a gente encontra, de novo, a ironia e a crítica do Eça de Queiroz. Ele tentando dar uma explicação científica para uma possível visão do milagre da ressurreição. Então é importante você ver essa visão crítica dele aí. Nessa visão crítica, é interessante você perceber que ele vai tentar dar essa explicação científica, porque ele fala da transferência do cadáver de Jesus Cristo. Então aí no dia seguinte, né, depois do tempo que passaram, que as moças foram lá e verificaram o túmulo de Jesus Cristo vazio, então ele renasceu. Então ele tenta buscar uma explicação científica, pensando no olhar do realismo, para algo que o cristianismo vai falar, que é a ressurreição. Então, de novo, é a crítica da religião desde o primeiro capítulo até esse momento. No quarto capítulo, nós vamos ter a volta a Lisboa, e vai ter a despedida do Alpedrinha. Então, é importante você ver que nesse trecho aí você vai ter essa crítica a Portugal. Então, perceba bastante aí como ele faz essa despedida ao Alpedrinha e como ele se refere ao Alpedrinha, ok? E a grande revelação vai aparecer exatamente nesse finalzinho aí, que ele quase esquece o pacote, que ele acha, na verdade, que é o pacote da coroa, da coroa de Cristo, e ele acaba quase que se confundindo com os pacotes, que ele acaba deixando para trás o que ele acha que é o pacote da camisola da Maricoquinha. No capítulo 5, o capítulo final, em que ele vai confrontar a sua Titi, que ele chama todos para ver a relíquia que ele deixa para ela, e quando ela abre, descobre a camisolinha da sua amante com uma dedicatória escrita, e a Titi, óbvio, fica pé da vida e expulsa ele de casa, sem até tempo de pegar as coisas. A única coisa que ele consegue pegar é uma mala, coincidentemente uma mala cheia de relíquias que ele trouxe de lá. Então ele acaba sendo ele acaba sofrendo pelas consequências daquilo que ele mesmo sofreu. Então, essa é a justificativa e essa é a lição de tudo que ele quer passar, da inutilidade da hipocrisia que ele passa com tudo isso aí. E o esclarecimento dos pacotes que não eram partes de pessoas mortas, como fala lá no começo, de fato, era o presente e a roupa. E, no final, duas coisas são interessantes. Dos padres que aparecem no começo, você tem o padre Negrão, que acaba sendo que substitui um dos padres, e esse padre, na verdade, acaba ficando com a Adélia, que era a sua amante no começo do livro. Então, mais uma vez, a crítica aí à religião, e ele reencontra o Crispim, e ele acaba casando-se com a irmã do Crispim. Então, ele acaba tendo aí também mais ou menos um tipo de final mais ou menos feliz, porque ele acaba se redimindo, ele acaba tendo uma consciência e aos poucos ele vai, como é dito no último capítulo, ele vai se reconstruindo e conseguindo conquistar um pouquinho de estabilidade com esse novo casamento e deixa a sua reflexão sobre o que ele aprendeu de tudo isso. Então, diferente das outras obras que são mais sérias e mais agressivas, ele traz essa crítica irônica e ainda assim consegue trazer uma visão bem-humorada, satírica e ainda assim realista, porque é a característica do realismo, dar aquelas cutucadas bem fortes nas feridas da sociedade. Então, pense nisso ao longo da obra, veja as características das personagens, veja a transformação desse nosso protagonista ao longo da obra, principalmente nessa construção do seu caráter. Beleza? Sucesso na sua leitura, bons estudos!